Shalom, graça e paz, que Deus abençoe a todos que estão aqui compartilhando comigo esse nono dia de oração, esse propósito de 30 dias, pelo YouTube. Quero te louvar, quero louvar e adorar a Deus pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui conosco, né? Orando nesse momento maravilhoso de intercessão. Nós vamos orar hoje pelo sexto ponto. Que a nossa marca seja o amor ágape. Amém? Se você consegue entender que eu não coloquei aqui que a nossa marca seja, que o amor ágape seja a nossa marca? Você reparou isso? Olha o que eu coloquei, que a nossa marca seja o amor ágape. O amor ágape é Cristo. Que ele seja a nossa marca. Que ele seja realidade em nosso meio. Vou compartilhar um texto com você que Deus falou comigo. Ok? Vou compartilhar com você um texto que Deus falou comigo mais ou menos há uns 18 anos atrás. Quero compartilhar com você esse texto. Escute só. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava no jardim, quando soprava a brisa do dia. Só esse texto que eu quero ler para você. E lendo esse texto, o Senhor me fez uma pergunta para mim assim. Ele falou para mim, Charles, você já parou para me perguntar se eu gosto de passear na sua casa? Se a sua casa é um lugar que eu amo estar presente? Jardim era a casa de Adão e Eva. Era a morada de Adão e Eva. Então Deus gostava de passear, de estar com eles. E aí eu comecei a pensar assim, eu estou tendo uma vida que Deus gosta de estar comigo? Estou tendo uma vida que atraia Deus para a minha vida? Numa conversa de manhã com o pastor Mateus, assim, eu tinha acabado de acordar, acordei tarde, né? Porque a Francine, ela troca o dia pela noite. E, e ele estava falando sobre a presença física de Jesus, do Espírito Santo e do Papai. Que vivemos um tempo de misticismo, né? Tempo que nós imaginamos que ele é só algo que nós, dizemos, ele está aqui. Mas o Senhor, nesse dia, começou a falar comigo de algo profundo, a presença dele, a presença real dele. Ele é real, ele não é um conto de fada. E aqui está o nosso problema. Deus tem prazer de passear na sua casa. Deus tem prazer de convidar você para caminhar com ele. Eu te pergunto, ele tem? Aí eu vou outra pergunta para você. O que ele fez para mim, eu vou fazer para você, tá? Quando ele parou de ter prazer de passear com Adão e Eva? Quando ele parou de ter prazer de caminhar com eles? Depois do pecado. O pecado fez separação. Ontem, eu e o pastor Mateus comentamos sobre um livro chamado Caçadores de Deus. E é interessante que nesse livro tem uma frase que me impactou muito. E foi bem nessa época. Foi bem nesses períodos de tempo. Impactou demais.
Caçador de Deus, ele não é aquele que busca a presença de Deus. Ele é aquele que faz Deus se mover no trono e descer na terra. Quando eu li essa frase, eu falei, meu Deus. Aí ele continua escrevendo, porque é um casal que escreve. Mas o marido continua escrevendo, ele fala assim, aí sim, a cura, transformação e salvação. E é esse amor que deve estar no nosso meio, andar e viver conosco. Não devemos simplesmente manifestar ele nas nossas atitudes, mas devemos apresentá-lo como uma pessoa real, um fato, algo real. Posso dizer para você, sabe qual foi o ápice da minha conversão? Sabe quando foi o ápice da minha conversão? Foi quando eu fui levado aos pés da cruz, de verdade. De verdade, eu fui levado aos pés da cruz. Eu vi a crucificação. Eu vi a crucificação. Então eu quero orar agora, pedindo para que Cristo seja real no nosso meio, que o Espírito Santo seja real, que o Pai tenha prazer de andar com a comunidade cristã, Essência do Caminho, veredas antigas, que para nós ele não seja simplesmente palavras, mas seja o verbo que se fez carne e habita entre nós. Não é andou, não, é habita no meio de nós. E realmente o Espírito Santo seja o nosso pastor presidente, o chefe, o líder, o governante. Que a presença dele seja real dentro do seu lar. Que você seja um instrumento que atraia a presença dele. Um gerador da presença de Deus. Isso está nesse livro. Maravilhoso. Um dia você puder ler, leia. Leia. Porque eles tinham uma visão, esse casal, que eles tinham que buscar a Deus. Eles tinham que buscar a Deus. Que eles tinham que caçar Deus para ver onde Deus... Aí eles descobriram que eles tinham que caçar a Deus para ver onde Deus está. Olha a diferença. Tinha uma ideia de buscar a Deus. Agora se transformar em caçadores de Deus. Não, eu quero saber onde Deus está. Não, não é onde um povo está. É onde Deus está. Onde tem um povo que atrai a ele. Que atrai a presença dele, a presença de Jesus, do Espírito Santo. É diferente. Mas, pastor, o Espírito Santo habita dentro de mim? Sim, habita dentro de você. Ele habita dentro de você. É verdade. Mas agora tem uma coisa interessante. Tem uma coisa chamada Shekinah. A Shekinah, ela se manifestou no templo, na inauguração, onde o povo não conseguia ficar em pé. A Shekinah é a presença real da glória de Deus. É a presença real da glória. Quem é a glória de Deus? Cristo. É. Nossa oração vai ser pouquinho, porque eu quero falar um pouquinho mais. A minha conversa com o pastor Mateus, com o meu jovem pastor Mateus hoje de manhã, me deixou, aqueceu aqui dentro. Eu quero falar um pouquinho mais. Conheci um profeta chamado Eliseu. E ele contou a história de um muçulmano que estava na Meca, girando em torno da pedra preta lá do profeta deles, Maomé. E de repente um homem com capuz parou do lado dele, desse muçulmano, falou para ele assim, eu não te criei para estar aqui, sabia?
Ele falou assim, como assim, seu micróbio está aqui? Quem que é você? Ele falou, eu sou Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. E começou a conversar com o homem e evangelizá-lo. E ali esse jovem se converteu, tornou-se um cristão e passou a acompanhar o missionário Eliseu. Jesus, ele é real. Ele é real. E é a presença real dele que transforma a vida. Por isso que eu falo, pessoas podem ter relacionamento com uma religião. Ela pode conhecer uma religião. Charles, mas o pastor pregou sobre Jesus. Não, beleza, ela pode conhecer o Jesus escrito na palavra, em letras. Sim, ela pode saber dele. Mas agora estar com ele, ter um relacionamento, um encontro com ele, é isso que marca vidas. Por isso eu não creio nesse negócio de ir em encontro. Não. Para mim, a pessoa precisa de muita coisa. Ter um encontro real com Jesus. Isso é o amor no nosso meio. É o amor reinando, governando no nosso meio. Isso chama-se santificação. Quando o amor reina, o amor atrai. E quando o amor atrai, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, não tem lar que se não seja restaurado. Não seja vidas, não tem vidas que não sejam transformadas, se tiver um encontro com ele. Mas também sou realista. Sei que existe dois tipos de pessoas que vão encontrar com Jesus. Aquelas que vão crer e aquelas que não vão crer. Oremos, então. Para isso nós estamos aqui. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos agora, pelo sexto ponto, que a nossa marca seja o amor ágape. E o amor ágape, sabemos que ele é uma pessoa. Ele não é um ser mitológico. Ele não é um ser criado, história em quadrinho. Ele não é um personagem de livro. Ele é alguém real. Alguém maravilhoso e tremendo. E quando nós manifestamos esse amor, quando nós geramos esse amor para as pessoas, o que acontece? Cristo se manifesta. Porque nós estamos gerando um ambiente para que a pessoa conheça Ele. É como se o ato de amarmos as pessoas fosse um convite para a pessoa conhecer o amor pessoalmente. Essa é a beleza, é a maravilha. Eu acabei de ler, de lembrar da história de um livro de um padre. Maravilhoso livro. Maravilhoso livro. Fala do encontro de Jesus com uma mãe de família. Maravilhoso. Sabe, eu acabei de lembrar desse livro agora, assim, ó, olha, pena que eu acabei dando ele, e nunca mais eu vou ter, mas da realidade de Jesus. Para nós cristãos, nós precisamos entender que o nosso papel é andar com ele real, não com ele só na minha mente, é eu entender que ele é real, o Pai é real, o Espírito Santo é real. E é isso que eu quero, Senhor, e que eu peço para esta comunidade. Senhor, que esse curso que começou ontem, sabe? Eu não comentei nada com o meu jovem pastor, mas quando ele comentou isso comigo, ele não sabe o meu coração, como vibrou meu coração, como meu coração se esquentou. Ah, Senhor, obrigado. 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 Obrigado, Senhor. Te agradeço.
O Senhor vai fazer desse ministério, Senhor, algo fantástico e maravilhoso. Mas não porque nós temos habilidade, temos conhecimento, temos experiências de vida, é porque o Senhor vai estar presente. Porque o Pai vai estar presente na presença do Filho. Porque agora é o Filho que revela o Pai, aleluia. É o Filho que revela o Pai, glória a Deus. Glória a Deus. Também há outro texto na Bíblia, Senhor, que eu acho maravilhoso. Quando João e Pedro são presos pela primeira vez, e eles são mandados embora, e eles começam a questionar como pessoas sem estudo, porque Pedro e João não tinham estudo naquela época era muito caro, mesmo eles sendo de famílias de donos de barcos de pesca, era muito caro o estudo, não era algo barato. E eles começam a conversar como é que homens sem estudo podiam ter a sabedoria que eles têm. E um responde, eles estiveram com Jesus. Queremos estar contigo, Jesus. Amor ágape, queremos estar contigo. Amor ágape, eu queremos estar contigo, eu quero estar contigo. Eu quero que a comunidade cristã essência do caminho Veredas Antigas, Igreja no Lar, no Lar e online, esteja contigo. A tua presença seja atraída pela nossa vida, pelo nosso desejo do Senhor, pela nossa fome do Senhor. Que essa seja a nossa marca, o amor ágape. O amor manifesto através de nós como um convite para conhecer o amor. Sabe aquilo quando nós falamos uma pessoa assim, pai? Olha, eu quero te apresentar uma pessoa. Você quer conhecer ela? Vamos lá, vou te apresentar ela. Ou não, nós vamos marcar um dia no restaurante. Lá você vai encontrar com ela. Você vai encontrar com essa pessoa. Você vai encontrar com essa pessoa. Nós fazemos esse convite, pai. Sabe? Nossa, quero te apresentar uma pessoa tão legal, tão bacana. Senhor, é isso que nós devemos fazer. O amor ágape, que se manifesta através de nós. O amor incondicional. O amor que a tua palavra ensina sobre ele, Senhor, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz como é este amor. Esse amor que nós podemos ser visto em Jesus, nos seus 3 anos de caminhada. Nós podemos contemplar esse amor nos teus ensinos. Então, nós sabemos como praticar ele, porque foi nos ensinado. Então, quando nós praticamos esse amor ágape, o que nós estamos fazendo? Nós estamos convidando a pessoa para te conhecer. Nós estamos convidando a pessoa para ter um encontro com o Senhor. Mas um encontro real. Um encontro real não é um encontro fantasioso, não. Não é um encontro que é uma oração, eu entrego meu coração. Não, não, é um encontro real, fato, verdadeiro. Porque aquele que está sendo instrumento, está manifestando o amor ágape por aquela vida, ele sabe que o Senhor é real. Ele sabe que o Senhor é real. E é isso que eu quero para esse ministério, Senhor. O Senhor seja real no nosso meio. Que a vida de cada um dos meus irmãos desse ministério, dessa minha família, seja uma vida que atrai a presença do Senhor. Da mesma forma, seja uma vida que tenha consciência que é o pecado que afasta o Senhor. Não é o pecado da esposa, não é o pecado do marido, dos filhos, não. É o pecado daquele que diz que confessa o Senhor como um Senhor Salvador que afasta o Senhor. Se querem que a família conheça o Senhor, ele tem que ser um canal, ele tem que ser alguém que atraia o Senhor. Ele tem que ser alguém que diga, Jesus, seja bem-vindo na minha casa. A vida dele diga, seja bem-vindo.
É eu que sou cristão, é eu que tenho o Espírito Santo, é eu que tenho a responsabilidade de apresentar o Senhor. Por isso que eu sempre, quando eu vou ministrar, a minha oração é uma só. Não deixa eu isso, o Senhor não for comigo. Sempre, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. E eu quero que esse desejo arda no coração de cada um dos meus irmãos. Com o amor ágape, seja o nosso maior desejo, seja a nossa fome. Não só, Senhor, manifestá-lo, mas que ele torne-se real na vida das pessoas. Que as pessoas tenham um encontro real com o amor ágape, que se chama Cristo Jesus. O Ministério Comunidade Cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja Online nos lares, seja esta realidade, seja este fato, seja esta verdade. A palavra te apresenta. A palavra, ela tem que gerar em nós um desejo real de te conhecer. Uma outra frase também que estava no livro, e que esse casal, eles falam, e também é assim que mexeu muito comigo, que quando eles decidiram ser caçadores de Deus, é porque eles não queriam mais conhecer o Senhor através da palavra, mas eles queriam conhecer realmente o Deus da palavra, Jesus Cristo. Eles queriam conhecer Ele próprio. E aí começaram. E começaram aonde surgiu. Na verdade, surgiu uma equipe. Várias pessoas transformaram em caçadores de Deus. Nós queremos o Senhor. É o Senhor que nós queremos. A palavra ela é importante sempre, 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 sempre. Podemos desvalorizá-la? Nunca. Podemos abandoná-la? Nunca. Mas ela não é o fim de uma história. Ela não é o fim de um relacionamento. Ela é apenas o começo dele. Ela é o começo da estrada. Ela é o começo do caminho da essência. Ela é o começo, Senhor, da veredas antigas, que aponta para algo muito maior, um relacionamento real com Jesus, manifesto. Te louvamos, adoramos por isso, Senhor. E é isso que eu quero para esse ministério. É isso que eu quero, esse ponto aqui, Senhor. Esse sexto ponto. Ele está aqui por causa disso, Senhor. Que a nossa marca seja o amor. Seja o próprio amor. O próprio Cristo seja a marca desse ministério. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Quero te louvar pela vida dos meus irmãos, Senhor Deus, da nossa comunidade, em nome de Jesus. Quero louvar e adorar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela vida de cada um deles, ó Pai. Pela vida da irmã Leila, que eu tenho visto trabalhando fantasticamente. Eu tenho visto ela crescendo na intimidade, na comunhão do Senhor. O Senhor só conhece as decisões que ela tem que tomar. E que essas decisões ela possa compartilhar com o Senhor e ouvir do Senhor o que o Senhor tem para ela, o que ela deve fazer, a posição que ela deve tomar em nome de Jesus. Também para minha filha Niara, peço a tua graça derramada sobre ela, sobre a questão do trabalho, do envolvimento dela ministerial, que o teu Espírito possa estar conversando com ela, falando com ela, dando direção a ela, né? Que eu vou falar até uma coisa meio que ela faça como eu de vez em quando, né? Põe uma cadeira, não senta na cama e fala, Senhor, senta comigo aqui, e eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso ouvir o Senhor. Preciso que o Senhor fale comigo. Né? Porque eu faço isso, Pai. Eu ponho a cadeira, eu sento na mesa e falo, Senhor, o Senhor está convidado a sentar aqui e conversar comigo. Eu preciso te ouvir. Eu preciso de direção, eu preciso de clareza. Eu oro pela vida do meu jovem pastor Mateus, que eu tenho visto o Senhor fazer obras tremendas na vida dele, maravilhosa. Tenho visto o Senhor, cara, é indescritível o que o Senhor tem feito na vida dele e revelado para ele.
desse jovem que achou um campo, achou uma pérola, decidiu vender tudo para comprar esse campo e para achar mais tesouros. E está achando, e está cavando, e está buscando, e está achando novas pérolas, Senhor. E que continue assim, até o dia que o Senhor chamar ele, Senhor, que ele cresça em revelação e conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. A irmã Sandra Filhaço, abençoa ela, o seu marido Antônio, derrama a tua graça sobre a vida deles. Essa irmã que tem tomado uma posição também em seguir a ti, Senhor Jesus. Não é seguir a comunidade cristã, é seguir o Senhor. É tomar posição e se direcionar, e te conhecer, em crescer no relacionamento com o Senhor e levar ao Senhor a outros. Oro pela Elaine, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades dela, Senhor Deus, a batalha pessoais que ela tem, familiares, que ela possa encontrar no Senhor tudo que ela precisa. Que ela possa encontrar no Senhor o apoio, a segurança, a certeza e a convicção da tua presença na vida dela. Que possa dirigi-la, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oro pela Camila, Bárbara, Senhor Deus, que eles venham conhecer do teu amor. Quando eu falo, Senhor, conhecer o teu amor, eu não falo em conhecer o quanto o Senhor ama. Muitas vezes as pessoas elas assimilam dessa forma, né? Mas eu tenho um jeito de orar, mas aí eu já falo para o Senhor sabe o que eu estou pedindo. É que ela conheçam o amor em pessoa. Que as filhas dela conheçam o amor em pessoa. Nós vamos começar a orar diferente, que eu creio que é um pouco tem mais maturidade já para entender. Senhor, eu oro pelo Felipe, Senhor, pelo Celino, pela Marisol, peça a sua bênção sobre eles, derrama graça, tua unção, o Robson, Senhor Deus, Gomes, pastor Robson, Rodolfo, a Lucinéia, a Márcia, a Maria de Jesus, o Rafael, a Renata, e estes números de telefone que estão aqui, Senhor Deus, que eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de derrama a tua graça sobre cada um deles. Derrama do teu poder, da tua essência, que eles possam conhecer o amor, que eles possam conhecer que o amor é alguém real, é um fato, que até hoje se manifesta ainda. E quando ele se manifesta, Senhor, coisas maravilhosas acontecem. É um fato, é uma realidade. A transformação, a cura, coisa que a religião não pode fazer, que a religião não pode oferecer. Nunca. Porque a religião hoje, nem todas, eu sei, Pai, eu sei, não posso generalizar, tem que deixar isso claro. Nem todas, Senhor. Mas boa parte da religião hoje se manifesta o homem. É o homem no centro. O Senhor não tem liberdade. Pastor Cláudio, que era um pastor também que eu amava muito, nossa, de coração. Ele falou uma coisa assim que Jesus, o Espírito Santo, o Senhor, se transformaram em apenas, foram transformados em apenas personagens. Que nós dizemos que cremos, mas ao mesmo tempo não cremos que é real, que é fato. E que o Senhor, papai, ainda se manifesta aqui nessa terra, na presença de Jesus Cristo. O Espírito Santo está aqui, mais real do que nunca. Mais real do que nunca. Possamos entender e compreender isso e ser um ministério onde a nossa marca seja o amor ágape. Em nome de Jesus. Agradeço por esta manhã e que teu Espírito cuide do nosso dia, nos guie, nos conduza. E à noite estaremos reunidos de novo em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, shalom. Felipe, obrigado por estar comigo aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Amém? E vou, como falo para todo mundo, tá? Vou parar de gravar. Se o irmão quiser conversar alguma coisa, estou aqui, tá bom? Amém, meu irmão. Bom dia, paz